Ministro, tudo bem? Tudo bom? Ministro, sei que a agenda do senhor, que já é atribulada normalmente, hoje em dia, então, nem se fala, né? Agradecer do senhor estar aqui com a gente. Ministro, muita pressão para que fosse feito rápido esse pagamento dos R$ 600, um auxílio. Quem é que recebe esse auxílio e como faz para receber esses R$ 600? Bom, primeiro dizer que o presidente Bolsonaro determinou que nós tivéssemos um sistema que fosse, primeiro, seguro e eficiente e ágil. Para isso, nós reunimos desde quinta da semana passada, equipe técnica do Cidadania, junto com o Dataprev, junto com a Caixa Federal, junto com o Ministério da Economia, junto com a Secretaria-Geral da Presidência. Para quê? Para a gente poder reunir a base de dados que o governo federal tem e poder começar a apresentar o que nós fizemos hoje. Na sexta-feira, a gente disse que hoje nós íamos ter um aplicativo que, através do celular, ia facilitar a vida das pessoas. Até às 15 horas de hoje, esse aplicativo já recebeu 17 milhões de acessos e nós já tínhamos, até aquele momento, 10 milhões de pessoas cadastradas. Muito provavelmente, nós já devemos estar aí na faixa dos 15 milhões de pessoas cadastradas. E quem é que tem o direito? Então, vamos lá, para ficar bem didático para as pessoas. Primeiro, Bolsa Família. Bolsa Família vai receber 600, 1.200 e 1.800 reais. O Bolsa Família, para lembrar, o governo do presidente Bolsonaro é o que tem o maior número de famílias, Eduardo. São 14.290.000 famílias que estarão recebendo agora em abril. Nós vamos manter o calendário normal do Bolsa. O sistema já identificou que para 2 milhões de famílias, o melhor é receber os valores que o Bolsa paga, porque são maiores do que R$ 600. E para 12 milhões de famílias, é melhor receber o auxílio emergencial, que aí nós vamos lá definir se é 600, 1.200 e 1.800. Então, quem está no Bolsa Família está resolvido. A partir do dia 16 de abril, vai receber aquilo que tem direito, não tem nenhum problema. Depois nós temos o Cadastro Único. O Cadastro Único tem 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF. Essas pessoas estão passando, desde o dia de ontem e por hoje, por uma série, a gente chama tecnicamente de batimentos, que é feito pela Dataprev. Agora está chegando para a gente um número que deve oscilar entre as 7 a 8 milhões de pessoas, que são aquilo que a gente chama os elegíveis inequívocos. A gente tem uma lei que o Congresso Nacional aprovou, e que ela está aqui, é essa lei aqui, e essa lei estabelece uma série de regras que nós temos que cumprir, e uma vez essas pessoas que estão no Cadastro Único e fora do Bolsa Família se encontram, então, elegíveis, que hoje nós temos algo em torno de 7 milhões confirmados, mas nós provavelmente teremos de 10 a 12 milhões dessas pessoas, porque existem uma série de outros batimentos que têm que ser feitos. Essas pessoas, então, devem ir para a Caixa Federal ainda na noite de hoje. A Caixa vai processar amanhã, quarta-feira, e quinta-feira, se tudo correr bem, a gente deve estar pagando já as primeiras pessoas em depósito em conta na Caixa Federal e ou Banco do Brasil e ou transferência para o BNB, que é o Banco do Nordeste, ou para o BASA, que é o banco lá da Amazônia, porque são os 4 bancos públicos federais que esse dinheiro tem que ser recebido. E o último grupo, então, o grupo que resta, é esse grupo que nem está no Cadastro Único e que o Estado brasileiro não tem muitos dados, que são os informais. Esses que sempre foram os invisíveis. São as pessoas que não estão nos programas do governo. Esse é o desafio. E que foi o que originou
a preocupação do presidente Bolsonaro é exatamente de poder atender essas pessoas, porque são as que mais precisam. E aí o que ocorre? Junto com elas tem dois grupamentos mais. O microempreendedor individual e o contribuinte do INSS. Por que esses grupos têm que baixar aplicativo e entrar lá para se capacitar para receber o dinheiro? E nós já temos 10 milhões de pessoas que já estão confirmadas no dia de hoje. Por quê? Porque a lei aqui, essa que é a lei feita pelo Congresso, nos exige que a gente faça a leitura e a validação da composição familiar. Isso é cruzado com a base de dados que a gente tem para ver se a pessoa não está em nenhum programa, por exemplo, seguro-desemprego, outra coisa. E as pessoas, então, elas vão sendo identificadas, já tem 10 milhões validadas pela Caixa, agora vai para o DataPrev para fazer um batimento em toda a base de dados que a gente tem. Isto vai levar, nesse primeiro momento, Eduardo, uns 5 dias úteis para a gente conseguir. Por quê? Para o pessoal que está nos assistindo entender. Nós estamos montando uma esteira, que é o jargão bancário. Nessa esteira, a gente começa, talvez demorando 5 dias, depois baixa para 4, baixa para 3. Provavelmente no final da semana que vem, a gente vai ter, provavelmente, que é o que a gente espera, em 48 horas do cadastramento, a gente está depositando o dinheiro das pessoas. É isso. Perfeito. Ministro Onix, hoje mais cedo eu tive a oportunidade de ouvir a coletiva de imprensa do presidente Rodrigo Maia. E ele foi duro ao tecer algumas críticas, falando que o discurso do governo sempre foi mais Brasil e menos Brasília. Então, ele falou dos CRAS, que são centrais municipais que poderiam fazer esse pagamento. Por que é que esses centros de referência de ação social, os chamados CRAs, que estão nos municípios, por que eles não estão sendo utilizados para fazer o pagamento? Qual é a solução que o governo está trazendo? Eduardo, eu acho que aí tem um problema de desinformação. Por quê? Porque os centros de referências da assistência social, esse é um exército muito importante. São homens e mulheres que atendem a milhões de pessoas no Brasil. São estas pessoas que cuidam das crianças, que cuidam dos idosos, que cuidam dos vulneráveis. Então, como é que tu vai deslocar essas pessoas para fazer cadastramento? Não, elas têm que estar nesse momento, que essas pessoas precisam de atendimento, que essas pessoas precisam de orientação, que essas pessoas precisam de acolhimento, elas precisam, na verdade, já estar na linha de frente. São soldados do bem, são soldados da assistência social, que levam conforto, atendimento às pessoas. Não é justo retirá-las desse trabalho, que é tão importante, para fazer cadastramento. É muito mais simples como nós desenvolvemos um aplicativo que está aqui. Bota no aplicativo aí para mim mostrar para o pessoal. É muito mais racional. Sim, até preserva os servidores do CRAS, até preserva eles, mas não tem que ir ter contato com as pessoas. Eduardo, o trabalho que o servidor do CRAS tem que fazer é muito mais nobre, muito mais importante do que preencher um cadastro. Olha aqui como é fácil. Está aqui, ó. Todo mundo pode ver. Eu baixei hoje o programa só por curiosidade também, para ver como é que era. Então, ele é bem simples, é fácil. Depois que a pessoa preencheu, ela tem um campo aqui onde ela aperta. Neste campo ali, ela pode acompanhar como é que está sendo o processamento. Ela recebe um SMS, né, para passar o ok, que ela já está realmente cadastrada. Então, a gente criou algo bem simples, bem fácil. Fizemos um acordo, Eduardo, com todas as operadoras de telefonia através da Anatel. A pessoa não tem, ela tem telefone pré-pago, ela não tem crédito. As operadoras autorizaram a que ela possa baixar, que ela possa trafegar, ou seja, não há custo algum para as pessoas. Então, nós nos preocupamos em muito também na outra ponta, por exemplo, quem vai receber os R$600 ou os 1.200, o que vai acontecer? Eu estou com meu cheque especial, estou no negativo de R$300, meu dinheiro vai chegar lá e vai embora. Não.
os bancos não vão cobrar nada pelo custo da transferência e esse dinheiro está protegido. Foi feito um acordo com a Febraban, até falar que o presidente da Febraban, o Isaac, confirmou isso na segunda-feira, ontem comigo. Os bancos não vão descontar, ou seja, esses R$600, a colaboração que o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário brasileiro vai fazer é isso, não descontar esse dinheiro para deixar que esse dinheiro as pessoas possam comprar alimento, remédio, roupa, sei lá, aquilo que elas precisam. E aí tem uma outra notícia importante que eu queria dividir contigo, que é o seguinte, nós vamos pagar até mais ou menos a semana que vem, final da semana que vem, a gente vai pagar, a gente calcula que 90% do pessoal que tem direito para receber a primeira parcela, que são em torno de 32 bilhões, né? Porque são 98 bilhões, 32.300 mais ou menos, ou 32.400. Aí o que acontece? Nós vamos pagar entre o dia 25 ou 26 de abril, final do mês. Pega o calendário lá. Acho que é do dia 27. Que eu quero falar. Até aqui, mais ou menos, a gente vai pagar 90%. Até o dia aqui, 17, mais ou menos. E no dia 27 ao dia 30, nós vamos pagar a segunda parcela. Ou seja, no mês de abril, todas as pessoas vão receber, com exceção do Bolsa Família, 2 parcelas, que são esses que têm mais carência. E em maio, está aqui, na última semana de maio, então, 27, 28, 29... Não, 26 a 29. Não, 26, 27, 28, 29, as pessoas vão receber a terceira parcela. Então, em pouco mais de 45 dias, nós que tínhamos, o governo Bolsonaro, que tem pela lei 90 dias para pagar, vai pagar as 3 parcelas. Ou seja, é algo muito importante para as pessoas. Só que as pessoas entendam, né? A gente está falando de cifras de bilhões. Antes disso aí chegar no ministro Onix, o Ministério da Economia teve que fazer os cálculos, os levantamentos. Aí passou para o ministro Onix para ele fazer a operacionalização disso através do Ministério da Cidadania. Gente, a gente está falando de um cadastro de milhões de pessoas que tem que ser resolvido para ontem. Então, esse esforço é altamente louvável. Mas o que o ministro, de maneira polida, falou, eu, como deputado federal, acreditando ainda ter imunidade parlamentar, vou complementar. Muita gente queria que esse dinheiro passasse pelos CRAS, que são os Centros de Referência Social, lá nos municípios, porque vocês sabem que aquela história que o Jair Bolsonaro deu o 13º para o Bolsa Família, teve governante inescrupuloso falando que foi ele que deu. Então, se esse dinheiro passasse pelo CRAF, ainda teria mais isso daí. O ministro Onix, de maneira acertada, está fazendo isso para evitar o contato, né, dos agentes do CRAS com as pessoas, o que respeita o distanciamento social e reduz o risco de contágio, dá uma comodidade para a pessoa, através do aplicativo, conseguir receber esse dinheiro, mas tem esse conteúdo político. Imagine só, quantos governantes inescrupulosos não diriam que são eles que estão fazendo esse pagamento e não o governo federal? A gente já está vendo autoridade aí, alto nível, passando o chapéu para o governo, né? O pessoal trava todo o comércio na cidade, trava todo o comércio no estado, não quer nem saber. E depois fala, governo federal, paga para mim, porque senão a culpa é tua. Então a narrativa está sendo feita. Já tem gente do pessoal que está contando por dias as mortes, tacando na conta do presidente. E a saideira, ministro, que eu sei que o senhor tem mais o que fazer aí. Como é que ocorre a fiscalização? Eu sei que no momento emergencial, a gente tem que priorizar a celeridade. É a rapidez desse dinheiro chegar em quem precisa. Mas existe alguma fiscalização? Isso vai ficar para um segundo momento? Como é que funciona isso daí? Não, tem uma coisa muito importante que é importante lembrar. No fim de semana passado, nós tivemos vários sites fakes que se apresentaram pedindo para as pessoas se cadastrar. Nós contabilizamos 4 milhões de acessos. Desses 4 milhões de acessos,
Eduardo, 170 mil pessoas passaram seus dados pessoais para esses picaretas. Putz. Então, como a gente ia soltar hoje o aplicativo, e já teve 17 milhões de acessos, o que a gente fez? A gente fez uma força-tarefa com a ABIN e com a Polícia Federal. Nós estamos derrubando os sites picaretas que querem pegar as informações, roubar as informações das pessoas de boa fé. E nós vamos agora iniciar, e aqui a gente está dando essa palavra, nós vamos para cima desses caras, vamos botar esses caras na cadeia. Pô, o dinheiro é para quem precisa, quem está no momento difícil, porque a atividade econômica, alguns governadores e prefeitos acabaram com a atividade econômica e não tem nenhum risco a 1.000 quilômetros da sua cidade. Então, é um negócio muito grave isso. E aí o espertalhão vai lá e tenta tomar o dinheiro dessas pessoas, isso é um absurdo. Então, a gente está monitorando isso de cima com a ABIN e com a Polícia Federal. A fiscalização ela ocorre em todo o processo. Como esse processo é todo digital, ele é muito mais seguro, né? E nós estamos tendo todo o cuidado para nós não termos nenhum tipo de fraude ou coisa desse tipo. Os números são checados e rechecados pelas equipes. Nós, inclusive, eu quero dizer aqui, nós queríamos ter feito mais rápido, mas é muito complexo reunir tudo isso. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil vai bancarizar 30 a 35 milhões de pessoas em 2 semanas. Não tem lugar nenhum do mundo, tirando China e Índia, que alguém fez isso. No mundo ocidental, ninguém fez isso. E nós estamos fazendo isso com segurança, nós estamos fazendo isso com agilidade e ainda vamos pagar 98 bilhões de reais dentro de 45, no máximo 50 dias. Eduardo, presidente Bolsonaro montou, graças ao bom Deus, um time muito forte. A gente está de alma e coração para fazer as coisas. O presidente Bolsonaro tem dito a todo mundo, ele é o presidente da nação, ele tem que equilibrar a nação entre a ciência, a proteção à vida, a saúde, mas a gente não pode esquecer, e o presidente Bolsonaro está certo nisso, que nós precisamos equilibrar isso com a questão do emprego das pessoas. Nada tão grave quanto a gripe, tão grave quanto o Covid-19, é a miséria que advém do desemprego, da falta de alimento, do desespero de pai e mãe que não tem comida para botar na mesa do seu filho. Então, eu aqui quero defender o presidente Bolsonaro e dizer a muita gente que anda dizendo, escrevendo e dizendo coisa aí em rede social, na imprensa. A imprensa, a gente sabe, a extrema imprensa quer destruir o presidente Bolsonaro. Sempre foi isso, desde o início. O problema é o Bolsonaro. Por quê? Porque nós quebramos todos os esquemas que estavam aí. É um governo limpo, que faz um trabalho sério, decente, que honra os brasileiros, que não se entregou para nada, que desfez todo um processo de presidencialismo de coalizão que nós tínhamos por 30 anos no Brasil, que produziu o mensalão, que produziu o petrolão. A gente sabe a tragédia que era. Nós, graças a Deus, tivemos a coragem do presidente Bolsonaro, que foi à luta. Nós conseguimos e passamos aqueles momentos terríveis em 2018, do atentado. Coisa de Deus, ele sobreviveu, ele assumiu e a gente está dando certo. Ano passado foram gerados 1 milhão de empregos, nós diminuímos o tamanho do Estado, o Brasil começou a ser respeitado dentro e fora do Brasil. A gente construiu um outro país, pô. E o problema é esse, eles não aceitam isso. Mas a gente, com muita fé, com humildade, com trabalho, a gente vai honrar as pessoas e vai continuar fazendo a transformação do Brasil. A missão vai ser cumprida, Eduardo, eu te garanto isso. Deus quiser, ele há de querer. Ministro, eu ia falar para o senhor fazer as considerações finais, mas acabou de fazer aí já. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Se não, o senhor... É só dizer assim, ó, muito obrigado pela oportunidade de falar com as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Parabéns pelo teu trabalho. Tu é um guerreiro importantíssimo aí nessa luta para a gente transformar o nosso país. E aqueles que estão nos assistindo, por favor, orem pela gente, orem pelo presidente e nós juntos vamos vencer mais essa. Eles botaram muitas pedras no nosso caminho, nós passamos por cima de todas, vamos passar por essa também
e o Brasil vai dar certo, se Deus quiser. Deus quiser, tia. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal, o ministro Onyx, a gente não pôde fazer uma live mais longa, porque ele ainda está lá no Ministério, está trabalhando, e ele tem, como deu para perceber, tem muito trabalho pela frente, né? Não é uma coisa fácil estar organizando os dados de milhões de brasileiros, está em contato com diversos órgãos, em contato com o Ministério da Economia, enfim, é uma teia, uma cadeia tão grande adiante, e eu fico indignado de ver o pessoal da oposição de maneira hipócrita, né, depois de quebrar o Brasil, deixar 13 milhões de desempregados, querer culpar o presidente por tudo. Inclusive falei, né, no meu discurso no plenário da questão da votação desses R$600, que a SMP chegou numa quinta-feira na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada na quinta, aí passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira no Senado, a SMP foi aprovada. E só depois do Senado aprovar é que o presidente pode sancionar. E na própria segunda-feira, quando o Senado aprovou, começou uma onda totalmente articulada do pessoal da oposição, junto com os artistas lacradores, esse pessoal todo, dizendo, paga logo o Bolsonaro. Só que eles não estavam com essa pressa toda quando estava na Câmara, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, até chegar, né, no Senado para aprovação. Parece que a emergência só surgiu depois que a coisa foi para o colo do presidente. Porque eles sabem que o presidente, com essa pressão em cima dele, poderia cometer algum erro, poderia incorrer em algum crime de responsabilidade, mas o presidente, de maneira muito esperta, né, de maneira muito, com a sua expertise, com o seu know-how, a sua experiência em política, segurou um pouco a onda, se consultou com juristas, teve a precaução para não ocorrer nenhum tipo de pedalada. Nós tivemos, sim, o estado de calamidade aprovado, mas depois veio uma PEC chamada PEC de guerra, para que pudesse ter mais segurança nesses atos, e o Brasil está sendo colocado adiante. Podem ter certeza, está sendo feito o melhor possível para o Brasil. Eu não consigo imaginar uma outra equipe sendo tão eficiente quanto essa que está aí. Então, parabéns a você que votou no Jair Bolsonaro, porque você deu a independência suficiente para o presidente nomear quadros técnicos para os seus ministérios, né? Eu ia até falar que não é só o ministro que está nesse front, tem toda uma equipe de técnicos, concursados, contratados, cargos comissionados, não comissionados, enfim. É uma gama tão grande de servidores, e para eles nós estendemos os nossos cumprimentos nesse momento, assim como os médicos, pelo dia de hoje. A imprensa, né, é complicado, mas tem muita gente que merece, sim, os nossos parabéns, em que pese a gente ter muita gente ruim dentro da imprensa, cada vez mais botando a cara, Nossa Senhora, mas enfim, é necessário. Se nós quisermos viver uma democracia, tem que ser assim, inclusive com essa imprensa podre, porque nós acreditamos que a melhor pessoa para fazer o filtro são vocês. Vocês é que tem que fazer o filtro do que é que vocês vão consumir, e não um ser com a inteligência acima da média, um burocrata do Estado, que vai ser o censor das informações, que vai deletar tweets, que vai dizer quem é que pode ou não ficar nas redes sociais. Isso daí é uma forma de censura, e nós temos visto muito disso, né? Eu às vezes fico imaginando, um abraço aí, doutor Jaziel, inclusive eu estou para subir a nossa live, doutor Jaziel. A gente falou muito de liberdade religiosa. Um abraço ali que eu vi o Luciano Hang, que estava assistindo essa live, né? O empresário da Avan, está fazendo vídeos esclarecedores com relação a essa matéria, os efeitos nefastos que ela tem, essa quebradeira generalizada por conta de uma quarentena indiscriminada de 100% dos brasileiros, colocadas adiante, principalmente por prefeitos e governadores irresponsáveis, sim, porque essa conta vai chegar e tem que ser acreditada neles, porque eles vão tentar colocar essa conta em cima de nós. Mas o presidente, desde logo cedo, quando ele conseguiu perceber que isso aconteceria, ele começou a tentar puxar esse pêndulo para o outro lado. Qual seria o outro lado? Para que o Brasil não sofra uma recessão tão cruel quanto a que nós provavelmente teremos que atravessar. Então, parabéns, Luciano Hang, pelos esclarecimentos nas redes sociais, mesmo sendo uma pessoa com a saúde financeira, provavelmente para ele, para mais uma ou duas gerações adiante, mas ainda assim se preocupando com seus empregados, se preocupando com as pessoas que necessitam, se preocupando com empreendedores que colocam todo ano, eu vi o vídeo, né, de dois deles, que colocam a produção deles
todo ano adiante, melhorando a produção para chegar e bombar na Páscoa, que são fornecedores de chocolate, e nesse momento não terão o retorno previsto. Então, são pessoas que vão passar uma dificuldade financeira tremenda, 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 tremenda. Né? E essa relação entre empregador e empregado, não tem um que seja melhor do que o outro, não. É uma simbiose, é uma convergência de interesses. Os dois precisam uns dos outros, quanto empregado, tanto empregador quanto empregado. Então é isso que tem que ser visto, e não dar margem para que aproveitadores de esquerda coloquem adiante a sua cartilha marxista, tentando jogar uns contra os outros. Não é isso que o Brasil precisa. Durante a fala do ministro Onix, vale ressaltar ainda que esse pagamento, uma boa parte dele será feito através das lotéricas. Né? Muitas pessoas lembram das lotéricas quando querem fazer uma aposta, Mega Sena, loteria e etc. Mas as lotéricas, elas também têm um papel fundamental no pagamento desses benefícios governamentais. Por quê? Porque algumas cidades muito pequenas, elas não têm condição, não têm uma população, uma demanda para ter uma agência bancária, mas elas têm uma lotérica, que é uma logística mais simples e é como muitas das vezes o governo se utiliza para fazer chegar esse dinheiro lá na ponta. Para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter visto que recentemente eu publiquei recentemente não, mas 1 ou 2 semanas, um vídeo de uma senhora no interior da Bahia reclamando que ela tinha uns 7 filhos, mais a nora morando em casa, e a prefeita mandou fechar a lotérica. E a mulher estava revoltada porque ela não teria como receber o seu benefício, muito provavelmente um Bolsa Família ou algum benefício assistencialista desse tipo. E no interior, ela mostra nas filmagens que as pessoas estavam até com medo de falar contra a prefeita, né? A prefeita que mandou fechar a lotérica. Muitas das pessoas não quiseram participar daquele vídeo com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Porque nesses locais, muitas das vezes, né, o prefeito, em que pese não ser a figura toda poderosa, muitas das vezes exerce, né, de maneira exagerada esse poder através de guardas municipais ou decretos que a população, normalmente obediente às leis, acaba seguindo de maneira quase que cega. Então é uma situação muito complicada que tem que ser vista. Agradeço aqui a todos os lotéricos do país por terem trabalhado, por estarem trabalhando nesse período, né? Amanhã, talvez, entre em pauta a medida provisória da carteirinha de trabalho verde e amarela, que vai trazer alguns benefícios para jovens. Jovens são as pessoas que têm entre 18 e 29 anos, que procuram pelo seu primeiro emprego. Para essas pessoas, o governo está lançando uma medida provisória com validade até o final desse ano, para que o patrão possa contratar essa pessoa sem ter, por exemplo, os encargos previdenciários, e já tira das costas do empregador uma boa parte do dinheiro que ele tem que botar quando ele contrata alguém. Porque a gente sabe, né? Se o patrão contrata alguém e quer dar R$ 1.500 de salário, muito provavelmente ele vai ter que pagar quase que 1.500, ele vai ter que pagar R$ 1.000 aí de novo, só de encargos trabalhistas, tributos e fazendo reserva, multa para se for demitido com justa causa, enfim. E a SMP, ela traz um conceito com muito mais liberdade para que o empregador e o empregado consigam, né, conversar. Se quiser, pode fazer uma antecipação do 13º, se quiser, pode parcelar o 13º e as férias no corrente ano. Enfim, uma variedade de medidas que vão fazer com que esses jovens consigam entrar no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, antes desses jovens entrarem no mercado de trabalho, né, antes dessa pandemia do coronavírus, 40% dos jovens buscavam emprego e não conseguiam. Muitas das vezes porque lhes falta experiência. E é isso que o governo quer sanar. É dar um estímulo para que a empresa consiga empregar esse jovem. Vale dizer ainda que as empresas, só 20% delas poderiam contratar nesse modelo da carteira de trabalho verde e amarelo, que só vale para jovens entre 18 e 29 anos de idade que estejam procurando o seu primeiro emprego. Finalizo aqui, antes de dar uma boa noite para essas poucas mais de 3 mil pessoas que estão me acompanhando nessa live, né? Mandando um abraço aqui para o Paulo Chuchu e para o Pugliese. Um abraço, Pugliese. Falando um pouquinho sobre o Brasil Paralelo. Se você não tem programa para fazer hoje à noite, ou se você, assim como eu, se interessa muito na parte da educação,
assista no YouTube, de maneira gratuita, a trilogia do Brasil Paralelo, chamado Pátria Educadora. Bota lá no YouTube, Pátria Educadora, Brasil Paralelo. São 3 episódios em que eles contam a história da educação brasileira, a criação das universidades, nomes que influenciam até hoje, Platão, enfim. A segunda parte conta quem foi Paulo Freire, né? Uma história que é muito pouco contada, ou quase não contada, nos nossos meios de comunicação. E, por último, ele faz uma análise da história recente do nosso MEC, né? Das fraudes, do porquê que o Brasil ocupa as últimas posições na prova do PISA, comparações com outros países, por que se dá uma ênfase em humanas e não nas matérias técnicas, como, por exemplo, medicina, a biologia, engenharia e etc. Enfim, é um documentário para abrir os seus olhos, e eu finalizo aqui convidando você para fazer parte, para ser membro do Brasil Paralelo. Eles têm 2 pacotes. O pacote Premium, onde você paga R$ 49 por mês, e o pacote Patriota, em que você paga só R$ 10 por mês. Meus caros, o pessoal da esquerda já deitou e rolou. Fizeram com dinheiro público filme do Lula, filme do Che Guevara, filme do Marighella, filme de todos esses vagabundos ditadores, e são feitos os filmes para dizer que eles são bonzinhos, quando a gente sabe que essa não é a verdade. O Brasil Paralelo se recusa a receber dinheiro público, então é por isso que ele conta com colaboradores, para que possa levar essa palavra mais adiante e eles consigam ter o mínimo de recursos para fazer esses filmes. Eles têm uma equipe enxuta de 20 pessoas e eu acredito muito no trabalho deles. Essa guerra cultural é a guerra que dá resultados a longo prazo. É só você pensar que no imaginário de muita gente, por exemplo, tem alguns que acham que a esquerda é boazinha, que a esquerda defende o pobre, que a esquerda defende o negro, que a esquerda defende o homossexual, que a esquerda defende as mulheres. Por que isso? Porque eles nos bombardeiam com filmes, com cinemas, no nosso imaginário, a imprensa todos os dias jogando isso, bombardeando a nossa cabeça com esse tipo de informação, vendendo que o Jair Bolsonaro é que é o truculento e que o pessoal da esquerda é que é o paz e amor. Enfim, a gente tem que reverter essa imagem. Então, o Brasil Paralelo, na minha opinião, é peça-chave nessa guerra cultural. É por isso que eu não somente sou fã, como também faço propaganda para eles de graça, porque eles são demais. Eles são demais. Perfeito? É isso aí. Brasil Resistente é o perfil que eu sigo. Dividir para conquistar. Novo filme do Dória, Oportunista. Obrigado, Andressa SC. Esse SC é de Santa Catarina? Meu Deus, esse governador aí... Aliás, tem uma classe de governadores que foi eleito utilizando o apoio do Jair Bolsonaro, que hoje em dia, que vergonha. Eu só peço às pessoas para que elas não desanimem, né, para que elas continuem firmes e fortes, que a democracia é isso. A gente elegeu muita gente boa, no meio tem alguns traíras, no meio tem um pouquinho de joio, mas aos poucos a gente vai separando o joio do trigo. Nós elegemos um presidente e agora a gente está atravessando um processo de amadurecimento em que os brasileiros estão acordando, estão abrindo os olhos para a importância que é eleger deputados e senadores. Né? Aproveito para mandar um abraço para o deputado estadual que está assistindo essa live, que é o André Fernandes. Inclusive, deixa eu ver aqui se o André está à disposição para... Só um instantinho. Noel. Oi. Quer comer? Você tá numa live? Tô. Yeah! Olha quem está aqui na live. Beretta. Eu quero ir no mercado, gente. Vambora. Eu preciso pedir autorização aqui para continuar na live, porque eu falei para você que ia ser rapidinho. Vamos no mercado comprar carne moída para fazer pastel. Vamos lá. Pô, André, eu quero marcar uma live contigo, falar um pouquinho da situação do Ceará. Eu vou entrar em contato com você daqui a pouquinho. Beleza? Andressa, um abraço. Pugliese, chama a Beretta para nos entregar. Um abraço, Pugliese. Amo meu dog também. Quem falou ali? Scaf. Thiago De Polício, um abraço para todo mundo em Erechim. Ana Maria Garcia, 2806, aqui no Maranhão, o governador não deixa o povo trabalhar. Sim, eu estou seguindo o Edilásio, que é deputado federal, nas redes sociais. Tem o doutor Alan Garcês também. A Maura Jorge, aí do Maranhão. Um abraço para todos eles. E é isso daí. Tiago, só não vou poder chamar agora que ordem superior aqui, vou ter que acabar com a live.
né? E a gente, quando tem ordem superior, a gente tem que seguir, né? Eu não sou nem louco de não seguir. Ainda mais sendo gaúcha. Manda um beijo aí pra minha senhora. Beijo, gente. Sigam ela na rede social, Heloísa Acabei Bolsonaro. de postar um vídeo sobre a fórmula da felicidade. Tá no meu feed e no meu IGTV. Assistam. Tem que falar pra mim. Beijão, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.